Vamos agora explorar os triggers para sabermos para que é que servem e de que forma podemos configurá-los. Como vimos na aula anterior, um trigger é aquele que vai desencadear uma sequência de ações, é aquele que vai ativar o nosso fluxo de comunicações. Temos várias opções e vamos então ver uma a uma. Cadastro ou inscrição. Neste caso, o fluxo ativa-se cada vez que alguém se inscreve na sua lista. Pode apenas ter esta opção ativa para toda a lista ou então ativar apenas para um formulário que tenha criado e que vai selecionar aqui. Pode também ativar quando importar contactos por esse formulário e pode aplicar apenas a segmentos. Todos os triggers têm esta opção que é comum a todos. Eles podem acontecer a toda a lista ou apenas a alguns segmentos. Além disso, existe uma opção que devem conhecer e que pode ser importante. Imaginem que vocês ativam este trigger, tudo muito bem, mas já têm pessoas nessa lista de contactos. Ou seja, vão ter pessoas novas, mas querem que as que já estão lá também recebam este fluxo de comunicação. Aquilo que vocês devem fazer é ir aos contactos da vossa lista. Neste caso não vão selecionar porque eles já estão aqui. Portanto, vamos a operações a toda a lista e vamos ativar o Autobot para estes contactos. Escolhemos o nosso fluxo de automação e depois vamos dizer a partir de qual ação queremos que estes contactos comecem. Neste caso não temos nenhuma aqui, mas iríamos selecionar então a primeira ação que vem depois da inscrição, se quisermos que ele receba o fluxo completo a partir daí. Iríamos selecionar a ação e depois iríamos salvar com o botão que estaria disponível por aqui. Por outro lado, se quiserem que uma série de contactos deixe de passar por um fluxo de comunicação, então nesse caso iriam escolher sair de um Autobot. Escolhem então o Autobot e guardam as alterações. Vou fechar por aqui e vamos passar ao próximo trigger. Edição do cadastro ou registro. E neste caso, a sequência será ativa quando um contacto que já está na lista edita algum dado da sua inscrição. E basicamente o resto de opções segue a mesma lógica do trigger anterior. Abertura. Este vai ativar o fluxo de automação quando os contactos abrem uma campanha. Pode ser qualquer uma ou então apenas uma das que escolha aqui. Escolhe então a campanha, por exemplo, e depois todas as campanhas ou apenas uma delas. Clique. Este trigger irá ativar a sequência de comunicações quando os seus contactos clicarem num link de alguma campanha. Podemos escolher campanha de e-mail ou push. E podemos dizer que são todas ou apenas uma delas. Depois, aqui iríamos dizer se o link é exatamente igual ao que vamos colocar ou se tiver uma variável, colocamos contém, já que contém uma parte e depois pode ter uma variável. E aqui iríamos colocar o link. Resposta. Com este trigger vai ativar a sequência de comunicações quando alguém responder a uma campanha. Pode ser qualquer campanha ou então uma que selecionar. Para que este trigger funcione corretamente, deve ter em atenção que a campanha em questão, por exemplo, se for esta, deve ter nas opções da preparação esta selecionada, ativa. Armazenar as respostas no EGOI. Desta forma, o EGOI vai identificar que a pessoa respondeu ao e-mail e assim vai desencadear a sequência de comunicações. Recomendação. Este trigger vai ativar a sequência de comunicação caso alguém recomende a sua campanha. Conversão. Este trigger vai ativar a sequência caso alguém que tenha recebido esta recomendação
fique então inscrito na lista de contactos. Pode ser muito útil para recompensar pessoas que recomendem as campanhas e assim recompensá-las de alguma forma. E pode ser também útil em campanhas do tipo Member Get Member. Remoção ou descadastro. Neste caso, a sequência vai ativar-se caso um contacto decida remover-se da lista. Pode ser muito interessante aplicar uma tag depois deste trigger e assim identificar essas pessoas que querem remover-se da lista e depois enviar uma notificação, por exemplo, ao comercial para fazer um seguimento de contacto. Data. Com este trigger vamos ativar a sequência numa determinada data que escolhermos aqui. Data. Com este trigger vai ativar a sequência de comunicação numa determinada data que escolher aqui. Pode ser exatamente nessa data, antes ou depois. Escolhemos aqui o tipo de data de nascimento, por exemplo, e escolhemos também a partir de que horas queremos que essa comunicação aconteça. Depois podemos também dizer se queremos apenas que a automação reconheça o dia, e aqui podemos ver vários exemplos úteis para cada uma destas opções. Podemos então, como estava a dizer, ter em conta apenas o dia. Por exemplo, se for o dia 1, ficará sempre ativo no dia 1 de cada mês. Podemos ter em conta o dia e o mês, ou seja, todos os 25 de janeiro esta automação será ativa, ou então podemos ter em conta a data completa e ele apenas será ativo nessa data em específico. Condição. Neste trigger será necessário escolher segmentos e sempre que nesses segmentos houver contactos, ele vai desencadear o resto de ações. Portanto, nós vamos escolher se queremos que seja feita uma verificação diária, semanal ou mensal e vamos dizer a que horas. E então, ele chegando, imaginem, escolhem semanalmente à segunda-feira às 4 horas e ele, cada vez que chega a esse dia e a essa hora, vai fazer uma verificação e se houver pessoas novas no segmento ou nos segmentos que escolher, ele vai ativar a sequência. Track and Engage. Track and Engage é uma funcionalidade do Egoi que nos permite fazer um tracking, um seguimento dos nossos contactos no nosso site ou na nossa loja online para conhecer o comportamento das nossas visitas ou clientes. Por isso, o que é que vai acontecer aqui? Nós precisamos de ativar então o Track and Engage e no momento que os nossos contactos atingirem o objetivo que definirmos aqui, por exemplo, a compra, o Autobot então será ativado. E aqui temos todos os triggers que podemos utilizar no Egoi. Não se esqueçam que apesar de arrastarem e definirem as opções, podem sempre clicar nestes pontinhos e editar a informação sempre que acharem necessário.